Olá pessoal, vamos começar mais um vídeo sobre o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Só deixando claro que essa análise que eu faço é enquanto comunicador, não é uma análise política, não tem nada a ver com isso. Eu analiso as estratégias de comunicação, os erros e acertos dessa estratégia no meu ponto de vista, é uma opinião pessoal, com o pouquinho de experiência que eu tenho. Então vamos fazer daquele jeito, né? Eu solto o play aqui e a gente vai parando para eu comentar a estratégia usada. Vamos embora? Vivemos um momento ímpar em nossa história. Ele já começa rapidinho, reforçando o que ele fez no discurso passado, de fato admitir que a pandemia existe e é um problema muito sério e tem que ser encarado assim, numa gripezinha, numa resfriadinha. Ser presidente da República é olhar o todo e não apenas as partes. Parece até uma frase de biscoito da sorte, né? Mas ele deixa clara a introdução do que ele vai fazer nesse discurso. Não restam dúvidas de que o nosso objetivo principal sempre foi salvar vidas. Ele começou a dizer isso no discurso passado, está reforçando agora, e essa estratégia de comunicação é tipo assim, eu vou repetir o máximo que eu puder para que você passe também a repetir no seu inconsciente aquilo dali. É uma estratégia que é válida, mas que é perceptível e da maneira que o presidente fala, fica artificial, aí fica mais na cara ainda. Gostaria, antes de mais nada, de me solidarizar com as famílias que perderam seus entes queridos nessa guerra que estamos enfrentando. Com 20 segundos de discurso, o presidente volta a ter aquela postura diferente das primeiras. Solidariza-se com as pessoas que perderam as vidas na pandemia. O problema é que comunicação, gente, não é só o que você fala, não é só o que você escreve, é um todo. Existe linguagem corporal e essa linguagem corporal, ela às vezes comunica mais do que o que você fala. Tenho a responsabilidade de decidir sobre as questões do país de forma ampla, usando a equipe de ministros que escolhi para conduzir os destinos da nação. Primeiro, nesse trecho, ele traz a importância do cargo dele. Tem uma responsabilidade. Depois, ele fala uma coisa que é meio óbvia, mas que ele não tem tratado como tal. De tomar as decisões de maneira ampla com a equipe de ministros que eu escolhi. Ele está deixando isso acontecer? Ou ele está querendo competir com os ministros, principalmente com o Mandetta, o ministro da Saúde, que tem se destacado nessa crise? Todos devem estar sintonizados comigo. A resposta veio no trecho seguinte. Um nítido recado. Todos têm que estar sintonizados comigo? Todos têm que concordar comigo? Isso é o retrato do que aconteceu na semana com Bolsonaro e o ministro Mandetta. Sempre afirmei que tínhamos dois problemas a resolver, o vírus e o desemprego, que deveriam ser tratados simultaneamente. É verdade, ele sempre se preocupou com as duas coisas, mas a maneira que ele passou é como se ele estivesse afrontando a saúde e minimizando, desdenhando do que era a pandemia. Respeito à autonomia dos governadores e prefeitos. Muitas medidas, de forma restritiva ou não, são de responsabilidade exclusiva dos mesmos. Essa é aquela história do jogador que ganha mais do que o outro e o que ganha menos fala assim, ó, toma a bola e resolve. Nítido nessa frase que ele está dizendo assim, ó, respeito à autonomia de vocês, a decisão é de vocês, a responsabilidade é de vocês, tá contigo. O governo federal não foi consultado sobre sua amplitude ou duração. E aí ele reforça mais ainda, ó, o governo federal não foi consultado sobre suas decisões, então a responsabilidade é de vocês. Em termos de comunicação, isso mostra para você um conflito, isso mostra não uma união, mas uma separação. Espero que, brevemente, saímos juntos e mais fortes para que possamos melhor desenvolver o nosso país. Essa mensagem é válida. Tomara realmente que a gente saia mais forte depois disso tudo. Mas a postura do presidente, a linguagem corporal dele, a forma como ele diz isso é tipo assim, tomara que dê certo, viu? Pra gente sair junto. Bem, mas se der errado... Como afirmou o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. Aí ele volta àquela estratégia que, na minha opinião, é errada, que é uma técnica para fortalecer as suas palavras, trazer respaldo ao que você está dizendo. Só que, ao mesmo tempo, isso mostra para quem está recebendo a mensagem a sua insegurança. Você não tem segurança de você mesmo afirmar aquilo, então você tem que dizer que outra pessoa também afirmou, não sou eu não. Para mim, isso enfraquece a imagem do presidente. Os mais humildes não podem deixar de se locomover para buscar o seu pão de cada dia. Nem o empresário, nem o comerciante, ninguém pode deixar. O problema é que estamos numa pandemia que exige isso nesse momento. A gente sabe que tem que haver um meio termo nessa quarentena, e tem que haver mesmo. Mas é preciso pensar muito bem como é que vai ser feito isso. Porque, infelizmente, a maior parte da população, quando se fala assim, ó, você vai ficar fora do trabalho por um dia, é férias. Vou pra praia tomar uma. Infelizmente é assim. As consequências do tratamento não podem ser mais danosas que a própria doença. Perfeito. E ele realmente falou isso outras vezes.
Essa mensagem está correta. Vamos lá. O desemprego também leva à pobreza, à fome, à miséria, enfim, à própria morte. E eu digo mais, a violência também. O desemprego vai levar à violência. Tem vários assaltos aqui em Recife, pelo menos, acontecendo vários arrombamentos, porque as lojas estão fechadas, vários assaltos. A gente tem uma população grande de foras da lei, de bandidos. E aí você vai analisar isso, você vai acabar no inicial. Qual é o inicial? Educação. A gente já sofria antes de uma epidemia enorme, que é a educação, quer dizer, a falta dela. Com esse espírito, instruir meus ministros. Instruir os meus ministros. O poder é meu, eu comando. Há sempre essa necessidade que aparenta ser vaidade do presidente de reafirmar o seu poder. Isso também não é bom. O líder, de verdade, ele não precisa se afirmar no poder. Ele conquista isso. Chefia é uma coisa, liderança é outra. Após ouvir médicos, pesquisadores e chefes de Estado de outros países, passei a divulgar, nos últimos 40 dias, a possibilidade de tratamento da doença desde sua fase inicial. Ouviu A, B, C, D, ele não cita o ministro da Saúde que ele próprio escolheu. Isso já é uma desvalorização do profissional, tanto enquanto ministro que ele escolheu, quanto médico que ele é. Será que o presidente pode indicar o uso de um medicamento? Não esse presidente, não o nosso, qualquer um. Ou isso cabe aos médicos. Vale a reflexão. Há pouco conversei com o Dr. Roberto Calil. Cumprimentei-o pela honestidade e compromisso com o juramento de Hipócrates, ao assumir que não só usou a hidroxicloroquina, bem como a ministrou para dezenas de pacientes. Todos estão salvos. O cara da equipe de Bolsonaro é o Mandetta. Acho ótimo valorizar todos os médicos, mas primeiro você desvalorizou o seu lá atrás e agora está valorizando o outro. Só um detalhe, o próprio Calil, em entrevista à Folha de São Paulo, disse que se tratou com vários remédios antibióticos, anticoagulantes, corticoides, tudo muito forte, e a hidroxicloroquina. E que ele não pode afirmar que foi a hidroxicloroquina que salvou ele. Disse-me mais que, mesmo não tendo finalizado o protocolo de testes, ministrou o medicamento agora para não se arrepender no futuro. Disse que o médico administrou um medicamento mesmo sem comprovação científica de que ele atua na doença de maneira favorável. E ele parabenizou esse médico. Essa decisão poderá entrar para a história como tendo salvo milhares de vidas no Brasil. Ou pode entrar para a história como um erro crasso. Não tem ainda comprovação científica. Nossos parabéns ao Dr. Calil. E aí ele arremata, novo parabéns ao Dr. Calil, desvalorizando Henrique Mandetta, que é o cara que ele escolheu para a equipe dele. Uma equipe de comunicação de uma presidência da República jamais deveria permitir isso. Você está desvalorizando a sua própria equipe. E se for pensar em termos de vender a imagem pessoal do presidente, ele está fazendo isso com um cara que toda a população está idolatrando nesse momento pela maneira como ele está se portando, a clareza que ele fala e o conhecimento que ele tem. Então, bola fora demais até. Temos mais boas notícias. Fruto de minha conversa direta com o primeiro-ministro da Índia. Como você traz muito para você a coisa, fruto de minha conversa, deixa passar, os psicólogos aí podem comentar melhor do que eu. É um egocentrismo, né? Eu resolvo, eu sou o cara, eu faço e aconteço. Receberemos até sábado matéria-prima para continuarmos produzindo a hidroxicloroquina, de modo a podermos tratar pacientes da Covid-19, bem como malária, lúpus e artrite. Agradeço ao primeiro-ministro Narendra Modi e ao povo indiano por essa ajuda tão oportuna ao povo brasileiro. E aí ele agradece ao primeiro-ministro, ao povo indiano, quer dizer, agradece a todo mundo, mas não é capaz de agradecer ao ministro da Saúde que está aí tocando o barco de uma maneira incrível. Erros de comunicação, tá? Vamos lá. A partir de amanhã, começaremos a pagar os R$600 de auxílio emergencial para apoiar trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores durante 3 meses. Concedemos também a isenção do pagamento da conta de energia elétrica aos beneficiários da tarifa social por 3 meses, atendendo a mais de 9 milhões de famílias que tenham suas contas de até R$150. Disponibilizamos 60 bilhões via Caixa Econômica Federal para capital de giro destinados a micro, pequenas e médias empresas e à construção civil. Os beneficiários do Bolsa Família, que são quase 60 milhões de pessoas, também receberão um abono complementar do auxílio emergencial.
Autorizamos ainda, para junho, um saque de até R$ 1.045 aos que têm conta vinculada ao FGTS. E aí ele faz uma boa parte de informações que são úteis, que tem que estar no pronunciamento da Presidência da República, mensagens diretas, objetivas, foi bem construído isso. Repatriamos mais de 11 mil brasileiros que estavam no exterior. E aí repete a história de repatriar brasileiro que estava no exterior, isso já faz tempo, vamos lá. Tenho certeza de que a grande maioria dos brasileiros quer voltar a trabalhar. Esta sempre foi minha orientação a todos os ministros, observadas as normas do Ministério da Saúde. Aí você chega, me dá uma agonia isso como comunicador que você não sabe, não tem ideia. Sei que todo brasileiro quer ir para a rua trabalhar. Ok, a gente sabe disso. Essa sempre foi a minha orientação, respeitadas as orientações do Ministério da Saúde. Peraí, a orientação do Ministério da Saúde é quarentena. Então se você sempre disse para as pessoas irem para a rua, você está indo de encontro ao que diz o Ministério da Saúde. Uma coisa não bate com a outra. É mal explicado, sabe, gente? É mal comunicado. Quando deixar a presidência, pretendo passar ao meu sucessor um Brasil muito melhor do que aquele que encontrei em janeiro do ano passado. E aí muita gente aí que é fanática pelo outro lado, do lado da esquerda e tal, uma alfinetada não. Eu acho que ele tá certíssimo. E eu acho que é o primeiro presidente que fala isso em discurso. E acredito sim que ele tem essa preocupação. Ele tá perdido, mas ele tem essa preocupação. Boa escolha de palavras da equipe de comunicação, aí merece os parabéns. Vamos lá. Sigamos João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu acho que você usar a religião é válido, não no enigma. Dessa passagem aí, os evangélicos vão ter um entendimento, os católicos vão ter outro entendimento, quem não é nem evangélico nem católico vai ter outro entendimento, quem não é cristão não vai entender nada. A intenção foi boa, mas de repente, em vez de citar a Bíblia, você poderia traduzir o que está ali. O que é que você quer passar com isso? Ainda achei pronunciamento longo, com partes que poderiam não existir, como, fui buscar brasileiro em tal canto, o cara da OMS disse isso e aquilo. Isso tudo incha um discurso e causa uma coisa que eu expliquei para uma prima minha um dia desse. Quando você tem um comunicador que não tem habilidade, quanto maior a fala, maior a possibilidade dele ou se enrolar, ou criar brechas para críticas, ou até mesmo mudar o sentido da informação, alterar a informação que está sendo passada. Então, com o presidente Bolsonaro, a equipe de comunicação deveria usar discursos curtos, diretos, objetivos, tirar menos o eu e colocar mais o nós. Isso traria empatia maior para o presidente, valorizar a equipe. Ser chefe é um cargo, ser líder é uma conquista. O chefe, ele manda, ele dá ordem. O líder, ele agrega. O líder, ele lidera. Então, o líder conquista pela empatia, conquista pelo incentivo, pelo estímulo. O líder conquista pelo reconhecimento. Toda equipe que é reconhecida, que é estimulada, que é valorizada, trabalha melhor e produz melhor. Boa Páscoa para vocês e depois vai ter outro vídeo aqui que eu vou comentar o que é que eu tô vendo na rua enquanto repórter, o pessoal respeitar ou não aí as normas de segurança e a quarentena, enfim. Vamos lá, a gente se vê no próximo vídeo.